Uma notícia que promete animar a torcida vascaína. O lateral esquerdo Leandrinho, formado nas categorias de base do Gigante da Colina, pode estar muito próximo de retornar ao elenco comandado por Fernando Diniz. Fique até o final do vídeo, porque temos informações importantes sobre o Vasco que Pedrosa vai trazer. Após um período no Al-Shabaab, da Arábia Saudita, o jogador se vê em meio a uma reviravolta no mercado, que pode culminar com sua reintegração ao Vasco sem custos adicionais. Não perca as atualizações sobre essa possível volta. Aproveite agora para se inscrever e ficar por dentro das novidades do Vasco da Gama. A crise financeira no Al-Shabaab. O cenário que possibilita o retorno de Leandrinho ao Vasco tem origem em uma grave crise financeira enfrentada pelo Al-Shabaab. O clube saudita, que vinha investindo pesado no mercado internacional, agora enfrenta uma recuperação judicial que inviabiliza a permanência do lateral esquerdo. Sem recursos para adquirir o jogador em definitivo, a diretoria do Al-Shabaab comunicou oficialmente que o atleta não fará mais parte de seus planos. Desempenho positivo na Arábia Saudita. Apesar da curta passagem pelo Oriente Médio, Leandrinho aproveitou bem as oportunidades que teve. Atuando frequentemente como ala em um esquema com 3 zagueiros, o jovem lateral esquerdo conseguiu se destacar, sendo titular ou relacionado em todos os jogos na fase inicial de sua passagem. Mesmo perdendo espaço na reta final devido a limitações de estrangeiros no elenco, seu desempenho foi considerado sólido pelos analistas locais. Esse desempenho sólido merece atenção? Já aproveita para curtir e compartilhar este conteúdo para mais vascaínos. Um reforço estratégico para o Vasco. A possibilidade de reintegrar Leandrinho chega em um momento crucial para o Vasco. Lucas Piton, atual titular da lateral esquerda, está sendo sondado por clubes europeus e pode receber propostas na próxima janela de transferências. Caso Piton realmente deixe o elenco, o retorno de Leandrinho se apresenta como uma solução caseira e de custo zero, fortalecendo o setor sem necessidade de novos investimentos. Leandrinho, que carrega o DNA vascaíno, conhece bem o ambiente de São Januário e pode se adaptar rapidamente ao esquema de Fernando Diniz. Sua volta seria um alívio tanto técnico quanto financeiro para o clube, que busca alternativas para manter a competitividade em meio a uma reestruturação administrativa. DNA vascaíno e custos zerados. O retorno de um atleta formado no clube e sem custos reforça a estratégia de austeridade financeira que a diretoria vem adotando. Além disso, Leandrinho traz a vantagem de conhecer a filosofia do Vasco e a pressão de vestir a camisa Cruz Maltina. Com sua reintegração, o clube mantém a qualidade no elenco, mesmo diante de uma possível saída de Lucas Piton. Próximos passos. Segundo fontes internas, a diretoria vascaína já monitora de perto a situação do jogador e tem planos concretos para sua reintegração. O processo deve ser oficializado assim que a situação contratual de Leandrinho com o Al-Shabaab for totalmente resolvida. A expectativa é que o lateral esteja à disposição para os próximos compromissos do Vasco no Brasileirão. O que esperar de Leandrinho no retorno? Com um desempenho sólido na Arábia Saudita e a experiência adquirida fora do Brasil, Leandrinho retorna mais maduro e preparado para enfrentar os desafios de vestir novamente a camisa do Vasco. Sua versatilidade e capacidade de atuar em esquemas variados são trunfos que podem ser explorados por Fernando Diniz para fortalecer o time na reta final do campeonato. Enquanto isso, a torcida vascaína aguarda com expectativa o desfecho desta reviravolta no mercado, que pode trazer de volta ao Gigante da Colina um dos seus talentos promissores. Lucas Pedrosa, o Vasco estuda a antecipação do fim do contrato de Dimitri Payet. É isso, Pedrosa? Confirma? Estuda não, já entrou em contato para poder rescindir, porque... Já telefonou? Exato, o Amodeu esteve lá no sorteio da Copa do Brasil e ele deixou isso claro. Hoje o CEO, Carlos Amodeu, ele também acumula a função de diretor de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Inclusive, a diretoria do Vasco está na hora de acordar, porque o Vasco vai entrar numa janela de transferências e não tem diretor de futebol. Então, quem vai fazer a janela de transferências? Quem vai buscar as coisas? Vocês precisam acordar para poder resolver essa situação. Porque o Carlos Amodeu, ele tem outra função no clube. Ele não pode acumular função, ainda mais no Vasco, que precisa de trazer reforços. Então, é algo que a diretoria precisa acordar. Agora, em relação ao Dimitri Payet, cara, é natural, Fernando. Ele já não ficaria. É. Desde maio, desde... Quantos jogos ele... Quanto tempo que ele não joga?
acho que Um mês e meio? Mais até, porque ele né? teve uma lesão no ligamento Desde colateral. a derrota contra o Ceará. de Exato, Pernambucano. faz tempo já. Então, assim, é um atleta que foi muito importante pro Vasco em 2023. Foi um cara que foi crucial pro Vasco não ter caído naquele momento. Em 2024 ele começa bem, depois ele cai de rendimento justamente porque teve problemas físicos. Aí depois, nessa temporada, a gente conhece alguns problemas extracampo que também acabam afetando a cabeça dele. Ele pede para ir, ele ia ser relacionado para esse último jogo contra o Bragantino, e ele pede para viajar para a França antecipadamente. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão, vamos colocar assim, não faz sentido algum continuar no Vasco. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro em outro jogador que seja saudável, que também tenha condição de ajudar o Vasco, e o Payet, infelizmente, não tem conseguido. E ele tinha muita qualidade, mas já tinha, né, Vini, essa irregularidade esportivamente falando. Depois que começou a ficar público aquele caso de polícia que ele teve, e aí eu acho que o negócio ficou mais difícil pro Payet, né? Fernandinha, quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que eu falo isso bem antes desse caso envolvendo a vida pessoal dele, envolvendo a polícia. Eu falava isso bem antes, que o custo-benefício com o Dimitri Payet não valeria a pena. Eu acho que era muito melhor você ir ao mercado, utilizar esse alto salário que pago pro francês, ir ao mercado e trazer um jogador que pudesse ajudar mais, sendo substituto ou não do Coutinho. Então acho que o custo-benefício era péssimo com o Payet nessa temporada. Acho que o Vasco da Gama vai agir de maneira extremamente correta se conseguir a rescisão de contrato antes do tempo. Então acho que chegou o fim, o revoar pro Dimitri Payet. E só falta um mês, tá? Seria só julho. Então é meio que negociar ali a rescisão de contrato de fato. É meio que assim, cara, você não precisa voltar. É mais ou menos torcer pra ele não sentar no contrato também, né? Será que ele Tem jogador que claro. faz isso. O Pablo tá lá no Flamengo ganhando um salário alto para ficar utilizando a academia. Ele poderia rescindir o contrato, mas não, ele tá sentando no contrato. O que eu não critico, o jogador que faz isso não, contrato é contrato. Mas Eu critico. Eu também. Eu Eu não. entendo você, porque eu também acho que o cara tá no direito dele. ué. Por exemplo, o Pablo. Ele tá no direito Quem vai dele. pagar o que o Flamengo paga pra ele? Tem que criticar quem pagou, quem quis pagar na temporada passada lá, o Paulo Souza, quando pediu a contratação. No caso do Payet faltando um mês, ele pode chegar e virar pro Vasco? Não. Eu vou ficar aí até o fim do mês. Depois Não você vai me mudar paga. nada na vida dele. Nada. Né? Do Pablo eu entendo que é um contrato maior. Ninguém obrigou o Flamengo e nem o Pablo a assinarem um contrato. Quem fez a contratação é que tem que responder por isso. Agora, quando eu digo que eu critico, é até o caso do Capasso que a gente estava conversando aqui no dia do Felipe. Cara, o cara tá se desvalorizando. Ele como atleta de futebol, cadê o Pablo? O Pablo tá lá no Flamengo encostado, treinando na academia, sem nenhum tipo de visibilidade pra ele. Ficou no Botafogo meses. Ficou no Botafogo da também mesma não forma, jogou. o Capasso foi a mesma coisa, recebeu proposta pra sair, recebeu proposta pra poder jogar, e o cara prefere não jogar. Então assim, quando a gente fala que o clube desvaloriza o ativo, eu acho que o ativo também se desvaloriza sozinho, quando ele toma a decisão de sentar no contrato. Então quando eu critico é muito mais por isso, porque... eu sempre uso aqui o nosso exemplo. A gente está aqui numa grande casa do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, e de toda a história da imprensa brasileira. Mas se em algum momento o SBT chega para mim, cara, não quero mais ficar com você, eu não vou ficar encostado no SBT, sentado no meu contrato. Eu vou buscar outra oportunidade para eu poder continuar aparecendo e mostrando o meu trabalho. Mas isso vai de cada um. É porque estamos falando de dois jogadores em fim de carreira. Entende? Entendo. Por exemplo, o jovem, eu já vi jovem largar o contrato e falar, não, eu prefiro ir para um outro contrato e ganhar menos. Agora, o Pablo não esconde isso nem um pouco de ninguém. Ele não faz a menor questão de sair do Rio de Janeiro, faz a menor questão de procurar um novo clube, inclusive pode até encerrar a carreira depois Mas aí desse é o fim que eu de te contrato. falo, eu acabei de buscar aqui, 33 anos.